Você já se perguntou por que tudo no Brasil parece mais caro do que em outros países? Por que um produto tipo nosso celular custa menos nos Estados Unidos do que aqui? Ou por que a nossa infraestrutura é tão atrasada? Pois é, a resposta para tudo isso e muito mais está no episódio de hoje do Indústria de AZ. Vem comigo! Se você vive, trabalha, consome ou produz no Brasil, você paga parte de uma conta altíssima. 1,7 trilhão de reais por ano. Essa grana toda equivale a 20% do nosso PIB. Esse é o tamanho do chamado custo Brasil. Essa expressão foi o jeito de juntar todos os fatores que não só dificultam, como encarece fazer negócios aqui no nosso país. E já tem bastante tempo que a gente fala disso, há pelo menos 30 anos. Uma curiosidade, esse termo apareceu pela primeira vez num seminário feito aqui na CNI em 1995. Daí você tira que esse é um problema antigo. Na prática, o custo Brasil é um peso nas costas para fazer o produto e o serviço brasileiro mais atrativos no exterior e também para a gente competir com os importados aqui dentro. O Brasil desperdiça todo esse dinheiro só por não conseguir resolver esses entraves. Vamos entender o que compõe esse tal de custo Brasil? Se o custo Brasil fosse uma escola de samba, ele teria 4 grandes alas de entraves principais. E ao invés da gente contar o número de integrantes, vamos contar quantos bilhões elas custam para o país por ano. Custos e qualidade da mão de obra. Tributação, infraestrutura e financiamento. Vamos entender melhor cada um desses pontos. Não é novidade nem para mim, nem para você que acompanha o Indústria de AZ o quanto o nosso sistema tributário é difícil, cumulativo e complexo. Então, lógico que ele aparece aqui na composição do custo Brasil e com o devido peso. A boa notícia é que a reforma tributária deve melhorar as coisas, principalmente simplificando e tornando o sistema mais racional, mas eu preciso te lembrar que a implementação vai ser gradual, então a gente só vai ver resultados a partir de 2032. Mas não desanima, porque essa discussão durou 30 anos, a gente já esperou esse tempo todo, então calma. E se você quiser saber mais sobre a reforma tributária, a gente tem um vídeo maravilhoso que explica tudinho sobre o que vai para fora e o que entra com a reforma tributária. A notícia que não é das melhores é que a reforma não vai reduzir a nossa carga tributária. Em 2024, a carga tributária brasileira correspondeu a mais de 32% do PIB. E se o PIB foi de 11,7 trilhões de reais, faz a conta aí, é muito, né, gente? É a maior carga tributária da América Latina e uma das maiores do mundo, então tem sim muito trabalho a fazer nesse sentido. Esse fator aqui a gente sente muito no dia a dia e fica com inveja quando a gente visita um país mais avançado. Infraestrutura. Estrada boa, grandes malhas ferroviárias, portos modernos, mobilidade urbana multimodal. Vamos lá, o Brasil é um país gigantesco, continental. Como o nosso transporte é muito concentrado em rodovia, a logística não só fica mais lenta, como fica mais cara. Se a gente, que é pessoa física, sente isso para receber uma comprinha pagando um frete caro, imagina para quem movimenta a carga, né? Infraestrutura faz muita diferença no custo da produção, então é um entrave sim para alavancar a economia e também para integrar o Brasil às cadeias globais de valor. A educação tem um efeito multiplicador e muito poderoso na economia, mas problemas antigos e persistentes no Brasil na formação educacional, como a baixa adesão ao ensino técnico e o volume baixo também de formação de profissionais ligados à ciência e tecnologia, também são fatores que elevam o custo Brasil. Engenheiro, matemático, cientista da computação, químico, físico. Por exemplo, para a gente fazer inovação e desenvolver tecnologia, que são 2 fatores muito importantes para a competitividade de um país, a gente precisa de gente, de produção de conhecimento e de capacidade humana. Uma boa formação educacional está diretamente ligada à produtividade de um país. E a do Brasil, como a gente já falou aqui várias vezes em vários vídeos, está estagnada há anos, enquanto os nossos principais concorrentes vão avançando. Tem um outro aspecto importante, além dessa questão de qualificação da mão de obra, que é o custo, os encargos, os tributos que são necessários para contratar a mão de obra no Brasil, o que encarece bastante essa conta. Agora, para fechar a lista dos vilões do custo Brasil, vem a taxa de juros básica da economia, a Selic, e o spread bancário. Hoje, 2025, com a taxa de 14,75 por ano, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. E não muda quando a gente olha a taxa real de juros que desconta a inflação. A gente só está atrás de Turquia e da Rússia. Tem vários problemas de ter uma taxa tão alta. O primeiro é que ela encarece o custo do crédito e aí desestimula o investimento produtivo.
O segundo é que a taxa alta engorda a dívida pública, o que complica aí o déficit público e aumenta o risco fiscal. O próprio Banco Central tem uma conta que é bem assustadora. A cada aumento de 1 ponto percentual na Selic, eleva o custo da dívida bruta federal em quase 50 bilhões de reais. Agora, se você soma a Selic alta ao spread bancário, aí, gente, complica ainda mais. Spread é a diferença entre o que um banco paga para captar o dinheiro e o quanto ele cobra do cliente para emprestar essa grana. O Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo. No ano passado, sabe quanto era a taxa média de juros para empresas? Nada mais, nada menos do que 18,2% ao ano. Inacreditável, né? Daí você se pergunta, caraca, como é que faz para resolver o custo Brasil? É bem difícil, né, gente? Tanto que a gente está há décadas discutindo mais ou menos os mesmos problemas. As soluções passam por muito do que a gente fala em quase todos os episódios do Indústria de A a Z. Simplificação tributária, melhoria na infraestrutura, ampliação e diversificação da nossa matriz logística, acesso a crédito empresarial mais barato, acesso à energia elétrica competitiva e muito investimento na formação dos nossos profissionais. Para isso, precisa ter vontade política, articulação e, claro, pressão da sociedade para que essas mudanças saiam do papel. Porque no fim das contas, né, essas dificuldades pesam para todos nós, do dia a dia de uma família que paga bem mais caro por bens e serviços à operação de uma empresa. Eu tô me sentindo bem mais pesada de carregar esse custo Brasil nas costas depois de te passar por todos esses fatores aqui no episódio de hoje, então me ajuda aí, curte, compartilha, comenta. Vamos lá, vamos todos contra o custo Brasil. Tchau, até a próxima! Posso fazer uma sugestão? Claro. Já que você falou esse negócio de escola de samba, acho que você podia falar igual eles anunciam as notas. Tributação. Unidos do custo e qualidade da mão de obra. 300 bilhões por ano. Eu não vou conseguir, Gabriel. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, cara. Eu vou muito pela galhofa. Entendeu? Mocidade independente da infraestrutura. Entendeu? Achei que ia dar dessa vez.